essa safra, com essa situação toda, mudou a rotina da safra? Como é que foi essa safra? Ela foi atípica também, Cláudio? Ele é muito interessante, né? Uma coisa que deveria ser, em tese, estática, que seria período de inverno, verão, safrinha, safra de verão, safra de inverno, a cada ano nós temos novidade. O ano passado ela se adiantou mais de 30 dias. Então, em dezembro já estava engrossando a colheita e em janeiro nós estávamos já em safra o ano passado. Esse ano mudou, nós não tínhamos nada em janeiro. Começou a ter na segunda quinzena de fevereiro que engrossou. Tudo que colheu em janeiro e a primeira quinzena de fevereiro foi quase nada. Então, migrou. O ano passado antecipou mais de 40 dias que esse ano atrasou. Voltou para um período mais convencional. Situação A. Situação B. Com o câmbio que estourou depois, provocado pela Covid, que o câmbio saiu dos seus 3,90 a 4 e começou a bater as casas estratosféricas, acelerou-se as vendas e o embarque. Então, nós tivemos aí, segunda quinzena de março, começou a subir o câmbio e começou os fechamentos de soja. E veio abril e continua até hoje, já está bem elevado a comercialização, mas ainda continua. Então, houve uma antecipação dos produtores fecharem, coisa que eles vão lentamente, eles levam esses produtos até julho, agosto, eles estão antecipando, e eu acho que todo o soja será exportado, tudo que é exportado, que uma parte fica para a indústria nacional, né? Acho que se não terminar, é bem provável que quase tudo termine em maio. Junho terá muito pouco soja, coisa que às vezes tem ano que nós temos soja em setembro. Então, esse ano está antecipando o fechamento. Então, os volumes cresceram no primeiro quadrimestre, bastante em relação ao ano passado, que se deve ao fator cambial. Em dólar, o soja está a preço médio, está 8 dólares, 8,8 bushel, 8,8 dólares por bushel, que tem período que ele flutua entre 7 a 10, então ele está num preço médio, mas em função do câmbio acima de 5, a soja atingiu patamares superiores no porto a R$100, 102, 105, 107, depende do dia, que historicamente nunca chegou perto disso. Então, o produtor em reais está sendo um excelente momento para fechar. Claro, quando ele for adquirir insumos importados para plantar, ele vai ter um aumento de custo, mas nesse ano, que ele fez todo o plantio com dólar a 3,80 médio e vendeu com dólar acima de 4,50 médio, e hoje mais de 5,50, mas, enfim, nós temos que fazer um dólar médio, então, 4,50 o dólar médio aí, ele ganhou muito com a depreciação do real. E isso, como ele realiza em real, o produtor brasileiro, estão muito satisfeitos e fecharam muito. Então, nós tivemos um boom agora, do dia 15 de março para cá, em consequência do câmbio, e aí se exportou muito mais, fechou mais, e o produtor realizou. Então, um bom ano para o soja. E para o transportador, foi um bom ano? Janeiro, vermelho. Fevereiro, vermelho. Março, 0 a 0. Abril deve ficar em 1,5% a 2% de resultado. Não chega a 3%. Então, vinha vindo um ano péssimo, que tudo indica que ele vai virar um ano normal, de alguns meses no 0 a 0 e alguns meses com uma rentabilidade. Eu diria que de 2013 para trás foi bom, e 2014 foi ruim, 15 ruim, 16 ruim. 17 deu o voo da galinha, aquele leve melhoradinha, 17, 18, 19 voltou a cair novamente, e 20 vinha muito ruim. Nesse momento está razoável, em consequência do diesel que baixou metade do que na refinaria, porque os governos estaduais mantêm as pautas elevadas, por isso não baixa tudo, porque continua toda a parte tributária em cima de um valor artificial alto para ter mais arrecadações. E com isso chega a metade do que teve. Mas ok, o diesel reduziu um pouco o custo, então esse negativo que vinha em janeiro, fevereiro e até metade de março, começou a melhorar com a questão preço do diesel, porque o frete nem subiu nem baixou. Então, o vermelho está virando o azul. Então, abril foi para entre 1,5%, eu só vou ter por segmentado lá para o dia 20, que eles me entregam a contabilidade fechada, porque tem uma genérica, onde
é tudo junto, que é só para fins receita, né? Que a gente não... um DRE consolidado. E depois a gente faz DREs por segmento, que a gente desmembra ele, para entender o nosso negócio. E aí, nesse para entender cada operação, eu tenho ele na minha mesa dia 20. Então, eu entendo que o transporte ele estava caótico e ele saiu, e hoje ele está entrando numa normalidade com baixíssima rentabilidade. Eu diria o seguinte, principalmente para os pequenos empresários do transporte, aqueles caras que têm entre 1 a 10 caminhões, que às vezes não tem um DRE à mão assim, para avaliar cada centro de custo de uma maneira contábil, entender de depreciação, de custos financeiros, de custos tributários, de todos os passivos e todos os riscos, nesse momento, não fazer dívida. Nesse momento, não fazer loucura, porque o que leva uma empresa a se desestruturar é ele trabalhar com o elástico, puxar demais, ou seja, alavancar demais. Vai um pé, quando firmou lá na frente e não tem uma tábua quebrada, ele, quando ele sentiu que tem concreto, ele leva o outro, passo a passo, com muito cuidado, porque crises já vieram no passado e virão no futuro. Novos problemas, nem sempre igual, esse foi novo para todo mundo, mas virão de outras formas, e a principal forma para ter perenidade em qualquer negócio é trabalhar não esticando ao máximo, não se endividando ao extremo. Sempre ter um endividamento confortável, que em época de crise ele pare de ganhar, mas ele não perca aquela empresa que ele construiu ao longo de, às vezes, décadas. Então, em décadas construindo, e por estar extremamente alavancado, num momento como esse, ele pode pôr a perder 20, 30 anos de trabalho. Então, bastante cuidado, passo a passo. Se for para ele trabalhar para um cliente que ele corra risco da inadimplência, é melhor ficar parado, porque parado ele não vai gastar diesel, pneu, manutenção, um monte de despesa. Então, ele tem que cuidar muito com a inadimplência, se ele trabalhar, escolher clientes que ele tem certeza do recebimento, porque entre ficar parado e ter aquela despesa fixa e rodar para ir para a inadimplência, ficar parado permite que ele vire o ano. Rodar e ter sem receber, ele não consegue, às vezes, honrar todos aqueles compromissos assumidos para fazer aquele serviço. É um recado para todos os leitores seus, principalmente aqueles que não têm assim, um suporte de uma controladoria e que não tenha os números tão à mão para poder analisar cada custo-benefício. Seria isso. Só aproveitando aí o teu comentário, é um momento de se pensar em se for necessário renovar ou ampliar a frota ou não? Como é que está teu plano nesse sentido para esse ano? Eu diria que, psicologicamente, nós somos movidos muito pelo psicológico. Como eu disse no início, o medo faz as pessoas, às vezes, ficar um pouco irracionais e leva a tomar decisões. Então, do mesmo jeito que eu disse no início, colaborador que tiver com medo fica em casa, porque ele na estrada, o pânico dele levaria a um problema maior. Mesma coisa, eu diria o seguinte, qualquer empresário hoje, pé no chão, ele não quer fazer o endividamento porque, primeiro, eu vejo que ele está com medo de pegar o Covid e ele ser um daquele percentual que não sai do hospital. Então, não é o momento dele investir e deixar uma empresa bagunçada para a família, que se ele tiver aí dentro de grupo de risco e ele pegar... E nós temos aí duas situações, né? Segundo os especialistas infectologistas. Nós só temos um problema controlado se atingir 60% da população ou se tiver vacina. Nós não temos hoje nem a vacina e não temos nem esse percentual. Estamos com um percentual de contaminado baixo. E ninguém quer se contaminar hoje porque não existe nenhum tratamento, né? Como aconteceu com a H1N1, que veio aquele medicamento que resolveu esse problema. Então, eu diria o seguinte, um empresário pé no chão hoje, ele não quer nem conversar sobre possibilidade de endividamento, porque não é nem só questão se o negócio é bom ou é ruim, se vai conseguir preço bom ou ruim. Ele não sabe até quando e qual a gravidade e como que vai estar a economia lá para setembro em diante. Então, o Covid deve desaparecer, voltar ao mundo normal, finalzinho de julho para agosto. Tá, e como que pós isso, alguns segmentos estarão em frangalhos, mais do que outros. Nós temos segmentos, vamos dizer assim, escolas estão fechadas, cinemas,
teatros, shows, futebol, lojas de shopping fechadas, indústria, que Maringá indústria com mais de 500 colaboradores só pode estar trabalhando com 30%. Então, e se ela atuar 100%, ela não tem para quem vender. Olha o caso da Suécia, que ele não fez o distanciamento social. Então, as indústrias suecas estão todas trabalhando, não há distanciamento social na Suécia. Só que o PIB de lá está prevendo cair mais de 6%. Por quê? Porque eles são exportadores em potencial e o mundo não está comprando. Então, eu diria, qualquer movimento nessa crise tem que ser muito, muito importante para a empresa. Se ele não for muito importante, só fazer por fazer, eu acho que é muito perigoso. Agora, evidentemente, vai ter segmento. Começa a mapear cada um o seu segmento, como ele está, qual a previsão, conversar com os clientes, entender a dinâmica daquele específico de cada transportadora. Eu, por exemplo, eu vi durante esses dias de pandemia, rede de lojas de varejo 100% fechada. E tinha uma transportadora que transportava para ele 100% dos caminhões parados. Ele não foi que ele caiu 30, ou 40, ou 50. Essa empresa específica, ela parou 100%. Então, aqui em Maringá tem muito ramo de confecção, e os shoppings aqui estão fechados há quase 60 dias. Mas aí é interessante, se a indústria produzir em outra cidade e quiser entregar, a loja nem tem como receber, ela está fechada. E aí, depois que ela reabrir, vai encher de cliente? Não, as pessoas têm o medo do desemprego e elas vão estar consumindo só os essenciais. Então, eu acredito que tudo que não é essencial nesse momento, ele vai ter que ser novamente analisado pós-crise. Então, o meu conselho, entenda teu cliente, entenda teu segmento, entenda seu negócio, aí ok. Mas fazer assim, só pelo lado, aquela vontade de empreender, que é nato do transportador e do brasileiro, só por empreender é um momento de alto risco. Pelo menos até esse cenário não estar definido, pelo menos até ele não ter um contrato que vai ser cumprido, porque tem contratos, a maioria deles, por força maior, ele pode ser rompido. Uma pandemia é força maior? Sim. Sim. Então, qualquer contrato, nesse momento, ele pode ser rompido sem multa. Por quê? É força maior. Então, eu entendo que tem que tomar o dobro de cuidado que se teria num ano normal, numa situação que não fosse essa crise sanitária. Nós não estamos falando de uma crise. Nessa crise igualou o rico, o pobre, o novo, o velho, o magro, o gordo, o branco, o negro, igualou as pessoas. As pessoas, todas eles, têm o mesmo medo de morrer independente. Não é dinheiro que vale. O que vale é o biotipo dele, é como está o estado dele, né? Para poder passar por essa crise. Então, eu diria assim, pensem bem, é um momento que não é para se parar, mas é para se analisar com uma lupa, né? Ou talvez com um telescópio, o detalhe, né? Por um microscópio ali para analisar os detalhes da operação. E aí sim, muitos farão negócios e darão certo, mas com cuidado tem que ser redobrado.